falar, quem já trabalhou levantando requisitos, pode ser na faculdade ou então quem já fez isso trabalhando. Levantar requisitos funcionais e não funcionais. Vamos colocando no chat aí para mim. Quem tem uma noção de requisito ou não, para eu conhecer um pouquinho, ter uma noção do conhecimento que o grupo aqui de mentoria tem. Porque talvez 90% pode saber do que tem requisitos, ou então 90% pode não saber o que é um requisito, tá? Então, só para eu saber o conhecimento do grupo de mentoria. A faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, que no caso foi o curso que eu fiz, tinha só a matéria de análise que era focado em cima dos requisitos, porque isso define todo o software. Muitos alunos tentam entrar em contato comigo, Alex, eu preciso fazer um software, tá? Mas o que é preciso nesse software? O que vai ser usado nesse software? Porque um requisito, ele pode o quê? Duplicar o tempo de desenvolvimento, ou como pode diminuir, pode duplicar o valor, e dependendo do requisito, às vezes a empresa, ou então mesmo você, não tem nem capacidade de desenvolver, dependendo do requisito. Certo? Porque, por exemplo, assim, tem muita gente que chega, Alex, vamos fazer um software parecido com o Mercado Livre. Eu falei, nossa, primeira coisa, olha o baita investimento que é. E a arquitetura para ter tudo isso. Então, assim, já são requisitos que tornam inviável a gente criar um projeto desse. Então, assim, uma loja virtual, requisitos principais, ter boleto, integração com cartão de crédito, fazer a venda de produtos, cadastro de produtos, integração com nota fiscal. Ok. Outros requisitos, usar as APIs para facilitar. Ok. Então, são assim, é um projeto que a gente pode tranquilamente desenvolver. Agora, imagina se tiver um requisito assim. Do nada, o cliente pede que conecte com sistemas do governo lá para alguma função. É uma coisa que pode complicar e inviabilizar o desenvolvimento de um projeto. Certo? Esses dias mesmos, o aluno, o Márcio, não sei se ele está aqui, ele no grupo, eu pedi para ele entrar em contato com o colega dele, que era para construir um projeto. Então, o primeiro requisito era o quê? Conectar numa API. Ok, até aí fácil. Segundo requisito, integrar o aplicativo em um BI, tá? Para fazer toda a análise de dados. Aí já complicou, tá? Então, quando o requisito é, por exemplo, conectar em um BI, já demanda muito conhecimento. Geralmente, quem não conhece nada de BI vai ter que passar muito tempo estudando, tem que avaliar se realmente isso é necessário, se é viável, se vai ter recurso, dinheiro e tempo para isso, tá? Então, um requisito ele pode acabar com o projeto. Pode ser o sucesso ou pode ser o fim do projeto, tá? Muitos requisitos acabam com o projeto. Chega em determinado momento que a equipe vê que uma lista de requisitos lá que tem que ser atendido é totalmente inviável construir o projeto. E o projeto é abortado, tá? Então imagina se a gente começa a construir software, escrever código, sem saber o que vai vir no dia seguinte. Escrevendo código hoje, contando com a sorte de amanhã dar tudo certo. E de repente vem um requisito que acaba com todo o projeto. Imagina só. É mais fácil a gente desenhar, escrever isso no papel, ter uma visão completa de se o projeto vai dar certo ou não, se é viável ou não, para depois começar a programar. Isso daqui,
quando vocês receberem assim, um amigo seu, ou então um vizinho, ou então um colega de trabalho, alguém vier assim com uma ideia mirabolante para cima de você, querendo criar um projeto, querendo criar um aplicativo, um software, analisa. Analisa, pede em detalhes o que ele é, levanta os requisitos. Às vezes você consegue fazer isso em um bate-papo ali de 15 minutos, 20 minutos. Você levantando os requisitos, você já pode ver se esse projeto é viável, se vai dar certo, ou se realmente ele não é viável, se já a ideia já acaba ali. Hoje, nesse tempo que eu estou dando aula para o pessoal, aparecem ideias, gente querendo construir software de todos os lugares. Eu não aceitei nenhum até agora. Por quê? Ou a pessoa não tinha dinheiro para investir, ou a pessoa já queria construir um software copiando, reinventando a roda em cima de coisas que já existem, tá? Ou então os requisitos que ela queria era totalmente inviável, tanto para mim por tempo, por estrutura, tá? E outros detalhes que, às vezes, quando fala em questão de hospedagem já, muita gente, quando é um pouco leiga, quando fala do tamanho do projeto e a quantidade de dinheiro que vai precisar para manter esse projeto em uma hospedagem, a maioria das pessoas já cai para trás, tá? Por exemplo, a hospedagem da minha EAD aqui, ela custa em torno de R$5.000. Né? Agora eu dei uma olhada lá, eu acabei diminuindo um pouquinho de recursos para não consumir tanto. Mas por quê? Porque o tanto de aluno que tem hoje, eu tenho que ter uma hospedagem. Tá? Então, esse projeto ele tem que atender os requisitos de uma certa demanda de alunos. E daí vai ter que ter hospedagem. É viável ou não? Tem muita gente que quer construir um projeto, mas não tem dinheiro. Tá? Então, você tem que avaliar tudo isso daqui. Quem aí já teve alguma ideia e depois começou a levantar os requisitos, os detalhes e viu que não ia dar certo, tinha algum requisito que impedia? E também aproveitando, como é a primeira transmissão que eu estou usando o Vimeo, eu comprei o plano do Vimeo. Tá tudo bem aí com vídeo, com áudio. Basicamente, pessoal, o requisito, se a gente for analisar eles em detalhes mesmo, levantar tudo assim, seguindo todas as regras do análise e desenvolvimento de software, a gente nunca acaba. Essa é a verdade. Deixa eu só aumentar o ar aqui. Porque se a gente for levantar cada detalhe que segue a documentação de livro de análise e desenvolvimento de software, a gente nunca acaba de levantar o requisito. Então, se a gente pegar lá, por exemplo, o nosso projeto da nossa plataforma, da nossa loja virtual, tem que ter um cadastro de usuário, isso é lógico. Um cadastro de produto, isso é lógico que vai ter. Mas se a gente for escrever cada detalhe funcional e não funcional num cadastro de produto, de realização de uma venda, a gente vai ficar meses escrevendo esse documento se a gente for seguir todas as regras que os livros mostram pra gente, ou então que os professores falam para vocês na faculdade. O João ali é como construir uma casa. Por exemplo, você não vai construir uma casa e vai querer fazer o chão dela inteiramente de ouro. Não tem como. Né? Isso já é um requisito que inviabiliza a construção de uma casa. Agora que vamos pensar, requisito funcional define o que deverá ser feito. Ação, função. Então vamos lá, função do sistema, função. Vamos ver assim a parte funcional. Essa parte aqui de cima, ó. Essa parte aqui de cima. Que é a parte funcional. O que é a parte funcional? Realizar a venda. Poder mostrar os produtos em uma loja virtual. Cadastrar produto. Gerenciar estoque. Tá?
Fazer venda por boleto, por cartão, por Pix, fazer um controle financeiro, poder ter o usuário administrando. Isso são, assim, ações que o sistema vai desenvolver, que o sistema vai realizar. Dentro de cada parte funcional, vem as não funcionais, que define como deverá ser feito cada requisito funcional. Então, geralmente, a gente pega e escreve o quê? Um requisito funcional, tipo, cadastrar produto. E dentro dele vai ter ali os detalhes, que são os não funcionais. Daí a gente vai pensando em cada detalhe, em comportamento que esse software vai ter que ter para cadastrar um produto. Se você for ler na internet sobre requisito funcional ou não funcional, se você for pegar um livro, por exemplo, existem as coisas mais, assim, lógicas, mais simples do mundo. Que é, por exemplo, informar dados no formulário. Isso é um requisito não funcional, tá? Mas será que a gente hoje assim, para a gente agilizar o nosso projeto, né? Porque todo mundo aqui é da parte de programação, todo mundo já tem uma certa experiência. Escrever na nossa documentação, assim, de que no cadastro de produto precisa informar o nome, todos os dados dentro de um formulário. A gente não precisa colocar essa informação, porque isso é lógico para a gente. Então, assim, a gente consegue simplificar a documentação. Porque se a gente for detalhar cada detalhe que os livros pedem para a gente nunca acaba de escrever a documentação. E um software, ele nunca acaba. Tá? Sempre tem alguma coisinha para ser colocado. Então, no nosso documento, a gente vai o quê? Tentar colocar o geral ali para todo mundo ter uma visão, chegar o mais próximo ali da realidade do que vai ser o nosso software, tá? Para a gente depois ir passando para as próximas etapas. Então, aqui, a gente define o quê? O funcional e o não funcional. Primeira coisa que a gente deve fazer é trabalhar essa parte aqui, ó, funcional. Tá? Que a gente vai estabelecer uma visão mais ampla do projeto. Que são, por exemplo, as partes entrada de dados, por exemplo. O projeto ele só funciona a partir de entrada de dados. Então, a gente geralmente começa pelos cadastros, definindo quais que são os cadastros. Depois a gente define quais que são, assim, relatórios e algumas outras funcionalidades. Para a gente o quê? Se aprofundando dentro do projeto. Porque a gente não consegue fazer, tipo, começar de baixo para cima, assim. Começar os detalhes não funcionais e ir abrindo os funcionais. Não, tipo, realizar a venda. Opa, esse é o funcional. A partir daí a gente vai o quê? Escrevendo cada detalhe que vai ter dentro de um realizar a venda. Tá? Isso assim, é um trabalho que geralmente debate em equipe, debate com o cliente. Então, um requisito funcional ele pode ter dezenas ali de requisitos não funcionais. Porque imagina quanto de coisas que fica dentro de uma venda. Requisito funcional é uma venda. Depois, não funcional. Né? Define como que será feito. Cada coisa, cada detalhe, cada condição. Dá para documentar? Sim. Mas imagina se a gente for documentar cada condição, cada detalhezinho que o software tem que fazer, que o código tem que fazer. Fica gigante. A gente nunca acaba de escrever esse documento. Então, aqui na mentoria, a gente vai pegar e tentar, assim, escrever o básico, o essencial que a gente precisa para a gente construir o nosso projeto. Ali, ó, muita gente faz só o arroz e o feijão. Porque se for detalhar cada coisinha, nunca acaba, tá? Ainda mais para vocês, muita gente que trabalha por conta própria, ou então está fazendo o seu projeto por conta própria, ou então estudando, se for detalhar cada pedacinho, nunca acaba. O que acontece é da gente fazer o básico e de acordo com o desenvolvimento, vai surgindo os requisitos. Se você conseguir manter o documento atualizado, você volta lá no documento e atualiza ele. Daqui a pouco a gente vai começar a escrever alguns requisitos ali para a gente começar a criar essa documentação. É isso mesmo, pessoal. Só na documentação levar mais de ano, tá? Então a gente tem que fazer o quê?
as coisas mais essenciais, né? Por exemplo, ó, colocar item no carrinho, remover, são alguns requisitos, né, que fazem parte da venda, enviar e-mail, enviar SMS, gerar nota e assim por diante. Acho que essa parte, assim, é bem entendido, né? Vai ficando mais claro no decorrer que a gente vai desenvolvendo. Eu vou abrir aqui, eu vou começar aqui, pessoal. Não vamos entrar, pegar uma ferramenta super complexa para desenhar, tá? Vamos começar do básico mesmo, que é o quê? Um documento de texto. Vou começar aqui com um documento de texto. A partir daqui, porque a gente não precisa o quê? Gastar tempo aprendendo uma ferramenta. Não precisa. Então, eu vou escrever aqui para vocês, ó, requisitos funcionais. Depois eu vou colocar isso daqui no arquivo e vou disponibilizar nas aulas para vocês, lá na plataforma para baixar. Vamos colocar aqui um tamanho maior, para ficar mais fácil. Desse tamanho tá bom para vocês verem que a gente vai começar a escrever, tá, pessoal? Vai ser o primeiro contato nosso que a gente vai começar a levantar aqui os requisitos. Esse tamanho tá bacana para vocês verem? Tá? Por exemplo, vamos lá. Por experiência própria, eu já vou levantar aqui o primeiro detalhe. A nossa loja virtual, ela vai ter usuários, certo? Usuários. Só que, se vocês quiserem, por exemplo, que essa loja virtual trabalhe com os dados separados ali por empresas, porque daí você pode ter o quê? Uma empresa que vende produtos e essa empresa, ela tem uma lista o quê? De usuários, uma lista de funcionários. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é o quê? É um cadastro de empresas ou instituição, né, dentro do nosso sistema. A partir daí a gente consegue o quê? Começar a separar os dados dentro do banco de dados, que é a forma mais simples da gente separar os dados. Então, se a gente for pensar que um requisito aqui, ó, vamos lá. Primeiro, requisito aqui. Cadastro de empresa. Eu vou salvar aqui esse documento. Depois eu disponibilizo para vocês, tá? E aí cada aula a gente vai complementando esse documento. Eu vou adicionar alguns diagramas também aqui nesse documento também, disponibilizar para vocês, tá? Então, cadastro de empresa. Se a gente for pensar no fluxo que vai acontecer dentro de uma loja virtual ou então dentro de um sistema, para começar a usar ela, a gente vai o quê? Cadastrar a empresa. Primeiro a gente vai pensar numa visão, cadastrou a empresa. Depois, ó, cadastro de usuário. Tá? Se a gente for pensar, cadastrou a empresa, autorizou a empresa, cadastrou usuários, o que o usuário vai fazer dentro de uma loja virtual? Porque a primeira coisa que ele tem, se é produtos, então vai ter o quê? Cadastro de categorias, porque ele pode vender vários produtos de categoria diferente. Então, vamos lá. Ó. Cadastro de categoria de produtos. Certo? Depois 4. O cadastro de produto. Certo? Isso, Fernando. Os cadastros de empresas é onde você
Pode ter várias empresas cadastradas, que daí você consegue separar no banco de dados, os dados separados por empresas, usuários e etc. Isso. O cadastro de usuário, quando a gente fala em controle de usuário, já é o cadastro. Tá? Depois a gente vai detalhar cada requisito desse. Isso. Daí a permissão, gente, seria aqui, quando a gente começa a pensar, cada pessoa pensa de um jeito. Tanto que se você colocar dois analistas, no caso, debatendo, de repente você pode ver que eles começam a se confundir em determinados momentos, confundir o que é funcional com não funcional. De repente você define que o requisito ele é funcional, mas de repente ele é não funcional. Então por isso a gente vai ter que ir escrevendo, analisando, pensando, refinando e estruturando. Então aqui a gente tem o quê? Cadastro de usuário. Se a gente for pensar bem o cadastro de permissão, na verdade, é muito difícil você... Na verdade, você não deixa cadastrar a permissão. A permissão, elas são assim, pré-definidas, por perfis, por exemplo. Se é uma secretária, se é um administrador, se é um gerente. Cadastros, perfis de usuário pré-definidos. Aí, para cada lugar do sistema, você pode definir daí os acessos de acordo com o perfil. Se a gente for pensar dessa forma, dá para a gente incluir aqui, ó, por exemplo, um gerenciamento de acessos. Pode ser um gerenciamento de acesso. Depois a gente, analisando, a gente vai ver se realmente é necessário um cadastro de perfis. Tá? Então, daí a gente vai pensando, vai analisando e ver se realmente é necessário. Então, depois essa numeração aqui, depois a gente vai organizando ela. Não, cadastro de produto, cadastro de categorias. Se a gente for olhar de cima para baixo, cadastrou a empresa, cadastrou o usuário, gerencia o acesso, dá o acesso para o usuário. Daí ele pode o quê? Cadastrar produtos. Só que o produto, já que tem que ter nota fiscal, depende do fornecedor. Certo? Só que daí isso fica lá naquela parte de gerenciamento financeiro. Vamos focar aqui na parte mais da loja virtual primeiro. Né? Cadastrou produto, cadastro de categorias, cadastro de produto. Esse produto ele já pode ir para venda. Vamos ver mais o que vocês que vocês imaginam aí. Vamos ver os comentários aqui. Isso. Vamos começar a levantar alguns requisitos aqui. Cadastro de cliente vai ser a própria pessoa que vai estar comprando. Então, ele também vai ter, tá? Depois a gente vai chegar numa organização, tá? Ó, cadastro de cliente. Vamos ver outros aqui. Vamos colocar aqui também. Cadastro de fornecedor também vai ter mais para frente. Ó, cadastro de fornecedor. Vou salvando aqui. Deixa eu organizar aqui na tela. Cadastro de fornecedor. A gente também quer fazer uma parte financeira, né? Então, vai ter tipo cadastro de contas, pagar e receber. Então, vamos lá. Contas a receber. Contas a pagar. Deixa eu olhar aqui no chat e ver o que o pessoal... Depois eu vou olhar o chat, tá, pessoal? É que tem bastante... Vamos ver aqui se eu consigo dar uma olhada rápida. Depois eu vou responder as dúvidas, tá?
cliente, vendas, vai ter a parte das vendas, tá? Que no caso, tipo, realizar uma venda. Vamos colocar, vamos deixar mapear aqui. Quanto mais coisas a gente colocar aqui, por exemplo, ó, item de venda é um dado. Depois a gente vai analisar, que né, no caso é adicionar o item na venda, tá? Que faz parte da venda. Depois a gente vai estruturar. Vai ter gerenciamento de estoque também, tá? Gerenciamento de estoque ou um controle de estoque, né? Eu vou colocar aqui, ó, cadastro de usuário aqui, no caso. Eu vou definir aqui, ó, porque as pessoas podem confundir, tipo, o cadastro de usuário com o cliente, né? Mas no caso, quando fala usuário, aí no caso a gente está falando assim, o usuário, ó, que gerencia o sistema, tá? E aqui um cadastro de cliente pode ser assim, ó, quem compra pelo sistema, ou, né, no caso, sistema loja. Aqui quem gerencia o sistema, né, gerencia, tipo, a loja. Eu vou colocando aqui tudo que vocês estão falando para a gente analisar depois, tá? Aqui, fluxo de caixa. Vamos cá aqui. Ter fechamento de caixa. Tem aqui, não sei se eu escrevi controle de estoque, cadastro de produtos, realizar, acho que eu não coloquei. No caso, né? O controle aqui do estoque. Depois vocês vão entender, pessoal, que muitos detalhes assim, né? Por exemplo, alguns detalhes, por exemplo, atualizar o produto atualizar a quantidade de estoque na venda, né? Então, tipo, ele é um requisito dentro da venda. Daí a gente vai começar a estruturar isso. O controle é um gerenciamento, né? Para mim é a mesma coisa. Controlar um processo, controlar o estoque, é gerenciar, né, o estoque. Rafael chegou agora, estava sem energia. Como é ao vivo, pessoal, de repente parar a live aí é porque pode acontecer, né? De acabar a energia, dar algum BO, cair a internet. Aqui um histórico de compras, né? Um histórico de compras, no caso ele vai gerar automaticamente, mas vamos colocar aqui também, ó.
Histórico de compras. Vamos ver uma coisa que está faltando aqui quando se trata de uma loja virtual, no caso, focando na parte de loja virtual, quando a gente fala de venda, ó, vender com boleto, Pix, cartão, isso que seria o básico, né? Ó, quando a gente fala que integração com logística, isso daqui é um requisito que tem que... Ó, imagina o tamanho que isso pode chegar. Se a gente for assim, deixar aberto integração com logística, imagina que é uma coisa que pode demorar muito para ser feita. Porque, por exemplo, se há uma loja virtual e de repente ela trabalha com muitas transportadoras. Se for fazer a integração com cada transportadora, nunca acaba o sistema. Então daí dá para fazer o que? Uma integração. Dá para a gente ver se a gente consegue fazer uma integração com correio. Né? Que daí já tendo uma integração assim com o correio, pelo menos a gente conseguir fazer, depois a gente vai analisar mais para frente, já fica, né, bem bacana. Já dá para ter um exemplo ali do funcionamento. Eu vou escrevendo aqui, ó, um cadastro de formas de pagamento. Leonardo, o gerenciamento de estoque, controle de estoque, para mim é a mesma coisa. Falar para eu controlar um estoque, vou falar para eu gerenciar um estoque, para mim é a mesma coisa. É que o cadastro de forma de pagamento, na verdade, talvez isso entra no controle de a pagar e a receber do controle financeiro, né? Agora, quando se fala em loja virtual, tipo, a pessoa ela sempre vai comprar por boleto, Pix ou cartão. Mas, vamos lá, pode ser que para a gente fazer um controle financeiro da empresa dentro da loja, daí sim tem um cadastro de forma de pagamento, né? Porque no caso, eu posso pagar os meus fornecedores, né? Por várias formas diferentes. Cartão, Pix, transferência, dinheiro, sei lá, N formas. Então, vou colocar aqui, ó. Cadastro de forma de pagamento. Autenticação, no caso, Rafael, você está falando autenticação, no caso, para a pessoa, né, para o cliente, né, tipo, ele entrar na loja virtual assim, tipo, e se cadastrar com o Facebook ou com o Google, né, que é o que tem, assim, bastante, assim, nas lojas virtuais, né.
que é aquela integração social. Tem até uma versão tem até uma biblioteca, umas dependências, o módulo do Spring, que é Spring Social, que dá para integrar isso. No caso, também se é no caso na parte do cliente, né? Do cliente, por exemplo. Cliente se cadastrar com Facebook ou Google, tá? Para facilitar, né? Porque daí ele pode, em vez de fazer ele informar vários dados, fazer uma pré-inscrição rapidamente dele, né? Com o Facebook, com o Google, isso pode facilitar e agilizar uma venda, né? Vamos lá, envio de ofertas da loja, vamos ver. Ofertas da loja, no caso, vamos colocar aqui, mais fácil é por e-mail, né? A API de WhatsApp, ela é paga. Não conheço nenhuma API gratuita do WhatsApp. Por e-mail, a gente tem algumas ferramentas que a gente consegue fazer gratuito. Cadastro de cupons e descontos. Vamos lá, então. Cadastro de cupons e descontos. Deixa eu ler aqui um pouquinho. Vamos colocar também, já está começando a aparecer ideias de relatórios, ó. Relatório de produtos vendidos. No caso, maior relevância, quando a gente fala relevância, daí a gente começa a ter várias rotinas dentro dele, né? O que é relevância? Pode ser o produto que é mais clicado, produto que é mais visto, tá? Pode ser. Vamos colocar aqui que daí a gente vai avaliando durante o andar da mentoria. Vamos ver. Relatório tem evidência, no caso, evidência tipo, sei lá, uma das coisas é mais clicados, mais vistos e clicados. Mais clicados, mais, sei lá, vamos colocar, pode ser comprados, mais comprados por enquanto. Aqui, favoritos, pode ser. Sim, ó, tipo, ó, relatório de, sei lá, estoque baixo, no caso, né? Vou colocar aqui. Reposição. Posição. Tem algumas coisas aqui que é até mais de análise até. Seria tipo informação de tomada de decisão, tá? Por exemplo, assim, mapear vendas por região, mapear vendas
de produto por região, né? Caso aí, a gente vê que tem requisitos que aparecem logo no começo, que a gente só consegue fazer depois que a gente tem toda uma loja virtual criada, tá? Só que se a intenção, por exemplo, é mapear a venda de produto por região, a gente lá nos cadastros, nas entradas de dados, a gente já vai ter que ter esses dados sendo inseridos no banco, né? Para no final, depois de muito tempo, a gente começar a ter esses tipos de relatório. Então, vocês podem ver que um requisito, ele influencia já desde o começo. Deixa eu ver se eu escrevi nota fiscal aqui. Não escrevi nota, né? Lógico que tem nota fiscal. Estava deixando de fora, ó, nota fiscal do cliente. O pessoal que está pedindo aí, pessoal, é tipo nota fiscal, cartão, boleto, Pix, Correios, isso é tudo API, tá, gente? É tudo API. A gente tem que usar API hoje em dia, tá? Para facilitar a nossa vida. Tem que usar API. Carrinho abandonado, tá vendo? Dá pra, né? Principal de uma loja virtual, ó, carrinho. Lembrete, carrinho abandonado. Aqui no caso, né, existem alguns detalhes que a gente pode levantar. O lembrete, para a gente poder enviar por e-mail, tem que fazer a pessoa se cadastrar. Ou então, a hora que ele entrar novamente na loja, dá para a gente gravar lá no navegador, né? Usar um Session Store lá, por exemplo. E dar um alertinha lá no site, lá, dizendo que ele tem ali aqueles produtos no carrinho, né? Então, existem várias formas que a gente tem que analisar como que a gente vai fazer. Por falar em relatório por meio de gráfico visual, tipo, é bem tranquilo de fazer até. Naquele módulo novo do JCP, eu vou fazer um vídeo para a galera. Mas eu criei lá uma sequência de relatório em HTML com Jasper na versão 9 e também criei gráficos, tá? Depois tenho que fazer um vídeo mostrando as atualizações para vocês. Vamos ver, deixa eu dar uma lida aqui para ter uma ideia do que o pessoal está postando. Gráficos, gráfico a gente tem que avaliar depois, quando a gente tiver tudo pronto. Vamos colocar aqui alguns relatórios. Ó, relatório de compra cancelada, por exemplo. Que são alguns relatórios que eu também tenho dentro da minha IAD, né, que servem para uma loja virtual. Ó. Relatório de compra cancelada. Ó, relatório de carrinho barra, né, checkout abandonado, tá? Então são algumas coisas. Vocês vão ver, pessoal, que tem várias coisas que, dependendo se a gente quiser construir um produto funcional em um tempo viável, a gente vai ter que deixar o quê? Para depois, tá? Existem coisas
que a gente tem que, geralmente, até construir um produto viável, que é usável, a gente tem uma lista de requisitos que ele vai ter que atingir. Depois, coisas mais complexas, coisas de análise de dados, relatórios mais customizados, outras coisas mais detalhadas, podem ser e vão sendo implementadas com o tempo, né? Por exemplo, eu demorei 6 meses para fazer a primeira versão da IAD, funcional. Quem me acompanha desde o começo, viu que no começo ela começou bem simplesinha, bem fraquinha ali. Daí o quê? Era um produto usável já. E depois fui acrescentando funcionalidade. E todo dia funcionalidade. E tem um monte de coisa para fazer, mas o que? O produto ele já é rentável, ele é usável. Então a gente tem que pensar assim, em termos de loja virtual. A gente vai ter que estabelecer quais que são os requisitos que tornam a nossa loja usável, já, e depois ir implementando as outras funcionalidades. Porque se a gente for implementando, esperar implementar, programar todos os requisitos que vão aparecendo, ela nunca fica pronta. A gente nunca consegue colocar ela no ar para rodar. Então a gente tem que pensar aí vem questão de negócio também. O que faz uma loja virtual usável o mais rápido possível para poder ser colocada para usar em produção, para se tornar rentável, tá? Daí isso porque a empresa que vai desenvolver, ou então você que vai desenvolver um software por conta própria ou não, você com um amigo, vocês vão ter que passar a estabelecer um tempo, por exemplo, em 6 meses a gente vai ter que ter uma loja virtual já funcionando. Opa, então a gente precisa quais que são os requisitos obrigatórios, indispensáveis para ter essa loja virtual rodando em 6 meses. Daí vocês vão fazer. Aí depois desses 6 meses, conseguiu atingir o objetivo, depois vocês vão colocando mais coisas, vão criando mais relatório, mais funcionalidades, tá? Mais processos dentro. Uma loja virtual, né? Tô até esquecendo aqui. Tem que ter, né? Ter aqui um bate-papo, não, é o chat, na verdade. Ter um chat, é chat aqui, ó. Chat do cliente com o suporte ou tirar dúvidas, alguma coisa assim. Pessoal, faltando aqui 10 minutos. Vão postando as dúvidas aí que eu vou começar a ler aqui algumas coisas. Lendo aqui algumas dúvidas para ir tirando de vocês as dúvidas, tá? Vamos colocar aqui, ó, recuperação de senha, ó. Recuperação de senha, tá? A gente tem o quê? Um requisito funcional, que é o quê? Recuperação de senha. Agora, um requisito não funcional, como que vai ser feito? Por SMS? Por e-mail? Por token? Por código de verificação? Aí são coisas para ser analisadas, tá? Se a gente quiser o projeto mais rápido possível, a forma mais rápida é por e-mail, que é o mais comum. Então daí depois a gente vai começar a avaliar cada coisa, qual que é a forma de fazer mais rápido para a gente ter um produto mais rápido funcionando. Avaliação de produtos, o cliente pode avaliar o produto. Aqui, avaliação de produto. Avaliação de produto. Devolução, troca. Vamos lá. Devolução barra troca de produto. Troca.
Vou começar a dar uma olhada aqui nas perguntas, tá, pessoal? Vou começar aqui de baixo para cima, tá? Eu tenho esse costume de começar igual eu faço isso lá no grupo do Telegram também. Começo de baixo para cima. O Rafael aqui, por exemplo, comparativo de produtos. Né? Então, se a gente for pensar no comparativo de produtos, a gente tem que ter o produto e seus detalhes. A gente vai ter que ter uma lista de detalhes. Cada produto vai ter que ter uma lista de detalhes, ou então uma lista pré-definidos. Aí depende do tipo de produto, né? A gente não definiu o que a nossa loja virtual vai vender ainda, né? No caso é produto físico, né? Que é o lógico que a gente está fazendo aqui, uma loja virtual, produto físico, né? Então, calcular frete, quando a gente fala calcular frete, se a gente implementar a API do Correios deve fazer isso, tá? Com certeza a API do Correios já tem esse cálculo de frete onde passa o CEP inicial e o final. E no caso, o produto tem que ter as características do produto, né? Que daí é peso, tamanho. Então a gente vai ter que ter isso dentro do cadastro de produtos, tá? Então vou colocar aqui só para a gente lembrar que é uma coisa bem importante. Cálculo de frete, né? A gente vai ter que ter os dados do produto cadastrado para a gente poder passar, por exemplo, para o Correios para fazer um cálculo de frete, né? Depois, por exemplo, mas quais são esses dados? Aí a gente tem que avaliar. A gente tem que o quê? Olhar, por exemplo, a API do Correio e ver qual que é os dados que ele pede. Até onde eu me lembro, a API do Correio, ele precisa o quê? Tamanho do produto, peso, tamanho, peso, o tipo, se eu não me engano, é tamanho, peso, largura, altura, profundidade e peso. São algumas características do produto e o CEP inicial e o final. No caso, vamos colocar aqui. Eu vou anotar tudo aqui, pessoal. Relatório por marcas para depois a gente avaliar nas próximas aulas. Cadastro de marca, então, né? Relatório de marca tem que ter um cadastro de marca. Eu não lembro se eu já cadastrei lá em cima. Então, um cadastro de marca. Ficha técnica do produto, né? Que vai ser os detalhes do produto. Calcular frete, então a gente o que? Uma loja virtual tem que ter o quê? Pelo menos um cálculo de frete, pelo menos uma forma de envio, tá? Então, qual que é o que a gente mais conhece? Correios, mas a maioria das lojas virtuais hoje, nem praticamente a grande parte está deixando de usar o correio e usando outras transportadoras. Então, isso é o quê? É requisito. A partir do requisito, a gente tem que pesquisar qual que vai ser a melhor. Consumir web service, a gente vai consumir APIs, web services, dependendo da rotina que a gente vai fazer. No caso, ou API ou web service, consulta CEP do correio, né? Já é um consumo. Felipe, venda por cartão, quem cuida das vendas do cartão, tipo numa loja online assim, basicamente é as API mesmo, API de checkout que a gente usa, né? Por exemplo, API do PagSeguro, API
da Hotmart. É igual vocês compraram o meu treinamento da Hotmart, tá? Basicamente, eu tenho só uma integração. Aquela tela de pagamento, a tela de checkout, é 100% da Hotmart. Não sou eu que monto, por exemplo, aquela tela de checkout, de pagamento com cartão, com Pix, com débito, com várias formas de pagamento, aquela tela de checkout da Hotmart. Para vocês irem entendendo, para vocês já irem amadurecendo a ideia, por exemplo, ó, vou entrar aqui no VIP, ó. Vou entrar aqui no VIP. Muita gente tem dúvida em como que funciona isso daqui. Se vocês forem ver, ó, esse botão aqui, tá? Essa página, eu que faço, tem lá o web designer que cuida das páginas para mim. Mas se você for ver, esse link que tem aqui por trás, ó, dá o botão direito aqui, ó, copiar o link, ó, copiar o link. Se você for ver, ó, esse link aqui, ó, tá? Se você for ver, eu vou separar só o importante, ó. Eu vou tirar esse monte de código que é colocado aqui, ó, para vocês verem. Pode ver, ó, que é a da Hotmart, ó, payment.hotmart.com e os códigos que a Hotmart usa. Tudo que eu tenho que fazer é o quê? Eu tenho o meu produto cadastrado dentro da Hotmart, que é o curso, e a Hotmart ele já gera automaticamente esse link aqui. Então, quando você clica, tá, é a mesma ideia de um PagSeguro. Tá? Alguns e-commerce a gente tem que fazer até a linha de checkout e passar por API, mas a Hotmart, no caso, ela já dá pronto, tá? Essa tela aqui, eu não preciso de certificado. A pergunta ali é se precisa de certificado, digital, essas coisas. Não precisa, tá, gente? Por exemplo, se a gente vai consumir, por exemplo, uma API do Mercado Pago, usar um PagSeguro, ou então um boleto Juno, ou então qualquer outra forma de pagamento, as API hoje, elas fazem tudo. As API, elas fazem uma tokenização, que é o que? Pegar todos os dados, criptografar isso, tá? E só a API de pagamento que sabe o segredo para tratar esses dados aqui. Essa tela mesmo, eu não construo ela. É a Hotmart que dá pronta através do link que ela gera para mim, ó. Que é só isso daqui. Isso daqui é tudo o quê? Questão que é autorizado por bancos, por todos os bancos, todas as empresas de pagamento que a Hotmart trabalha por trás dela. Então, quem cuida de toda a parte de segurança, quem cuida de todo o processo burocrático, quem cuida de certificado de segurança, se deu certo ou se não deu certo, é toda a Hotmart, no caso, ou PagSeguro, ou Mercado Livre, ou então Mercado Pago, são as APIs que cuidam disso, tá? No caso, eu só tenho lá cadastrado e a hora que é feita a compra aqui, a Hotmart, ele envia pra gente, envia que daí a gente tem que ter uma API nossa recebendo os dados. Dentro do nosso projeto a gente tem que construir uma API que daí ela recebe essa confirmação de pagamento. Daí a gente pode liberar o produto, confirmar a compra. Tá? Mas toda a parte de segurança, pessoal, é tudo por conta da empresa que a gente vai usar. Aí a gente vai definir mais para frente. PagSeguro, Mercado Livre, Boleto Juno, existem Pagar.me, existem várias API. E a gente não precisa se preocupar com nada de certificado, de nada, pessoal. Por isso que se usa API. Imagina se a gente fosse construir um negócio nosso. Se a gente fosse que prestar contas com todos os bancos, toda a parte financeira, toda a parte burocrática, se a gente fosse construir tudo, se tornaria inviável, não ia dar. Então, por isso que existem as APIs para a gente usar. No caso, assim, as APIs, pessoal, quando dá erro aqui na compra, as APIs também envia para o meu sistema. É configurado lá na API, a gente vai ver tudo isso, se chama webhook, tá? Que recebe os dados que a API manda, ó, dizendo, ó, falhou essa compra não deu certo, cartão inválido, ou então abandonou o carrinho, saiu do carrinho,
o Pix falhou, as APIs elas retornam para o nosso sistema essas informações, tá? Aí, ó, dentro, pessoal, ó, aqui durante a mentoria, vou voltar aqui o arquivo aqui. Durante aqui a mentoria, a gente vai trocar o conhecimento também. Tá? Por quê? Tem muitas coisas que eu sei, eu quero passar esse ensinamento para vocês, e muitas coisas que vocês sabem e eu não sei. Então, por isso que na fase de análise, a gente vai trocar o conhecimento e analisar qual que vai ser a melhor implementação. Por exemplo, o Fernando aqui. O Fernando aqui ele está dizendo que trabalha com loja virtual e usa um sistema aqui do Melhor Envio, que já integra várias transportadoras, inclusive o correio, tá? Viu só? Então, a gente tem que procurar soluções assim que já existem prontas. Eu vou colocar aqui esse Melhor Envio que eu vou pesquisar sobre ele. Ó. Pesquisar sobre Melhor Envio. Tá? De acordo aqui com o Fernando, ele já integra com várias transportadoras, inclusive com o correio, tá? Imagine só, pessoal, sabe aquela o boleto parcelado? Não sei se tem gente que comprou minha formação em Java Web também. Aquela parte de boleto parcelado, ela é fora da Hotmart. A Hotmart, por exemplo, assim, ela não oferece o boleto parcelado. Então, para eu poder vender com boleto parcelado, foi aí que nasceu a minha EAD, porque daí eu precisei o quê? Vender por boleto parcelado e deixar tudo automático. O boleto parcelado, no caso, eu uso integrado com a boleto bancário, tá? Então, onde eu uso a API dela, as APIs aqui de integração, ó, tem aqui a documentação da API. Eles cobram, tipo assim, se eu não me engano, é R$4 por boleto pago, só. E é super fácil de fazer a integração. Então, quando a gente vai construir uma loja virtual, a gente tem o quê? Que procurar soluções. Porque não sei se vocês já tiveram uma experiência de construir boleto na mão. Você tem que pegar o manual de cada banco para construir o boleto na mão e depois dá muita dor de cabeça ainda. Quando a gente usa uma API, uma empresa que já fez isso por nós, em questão de poucas linhas, a gente tem o boleto gerado, independente de qual banco que é, tem todas as integrações feitas, a gente só precisa se preocupar em o quê? Em gerar o boleto com 3, 4 dados e receber o pagamento no nosso sistema depois, que a gente tem que receber da API, e liberar o curso ou liberar o produto para a pessoa. Rafael, redirecionado para a página da API do cartão, aqui na Hotmart, quando vocês clicam naqueles botãozinho de compra, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, o botãozinho de compra. A hora que vocês clicam aqui, ó, clicou aqui, tá? A única coisa que eu recebo de dados, pessoal, ó, detalhe muito importante. A única coisa que eu recebo de dados da Hotmart é o nome, o e-mail, o telefone, tá? O curso que foi comprado e qual que foi a forma de pagamento. Se foi a forma de pagamento só, escrito, foi cartão de crédito, foi boleto e tal. Eu não recebo, por exemplo, o código do cartão de vocês, a data de validade, eu não recebo. O código de autorização aqui, o código secreto, eu não recebo isso. Isso faz parte o quê? De segurança das APIs.
Entendeu? Então, quando essa venda acontece aqui já é o quê? Faz parte da API da Hotmart. É a mesma coisa, PagSeguro, Mercado Pago e etc. Pagar.me, etc. Eles enviam para a gente. Existem algumas APIs que enviam mais dados. Mas, no caso, o que eu recebo de vocês é só o nome, e-mail e telefone, o curso, código do curso e qual que foi a forma de pagamento. Escrito assim, boleto, cartão, e se foi parcelado. Só. Então, toda a parte de segurança, isso faz parte de segurança da internet. É o que? A Hotmart que cuida disso. Né, Américo? Coisas assim como, por exemplo, ó, bônus de fidelidade do cliente, essas coisas, compra, recebe bônus. Então, isso são coisas que podem ser feitas bem depois que a gente cria uma loja funcional já. Né? Então, a gente tem que pensar assim, o que a gente tem que fazer para ter uma loja virtual funcionando mais rapidamente. Depois a gente vai inserindo esses detalhezinhos, tá? No caso, eu vou anotar aqui, opa, ó, bônus. Se eu esquecer de anotar alguma coisa, pessoal, vocês falam para mim, tá? Bônus para fidelidade, né? No caso, por quê? Esse documento aqui, a gente vai definir o que vai ser feito para a gente ter um produto funcional primeiro, e depois essas outras ideias vão servir para a gente seguir a mentoria daqui um bom tempo, depois que a gente terminar a loja virtual, né? Ou então até mesmo de ideias para vocês mesmos programarem. Às vezes parece que ficou travado, né? Não, pessoal, eu que tô lendo aqui o chat, tá? O pessoal tem dúvidas. Questão de chat, pessoal. Chat. Sabe aquele chat que eu uso na minha EAD? Tá? Eu uso GivoChat. Eu uso o GivoChat, tá? Ele tem, ó, chat para tudo que você imagina. Então, você se cadastra, ó, até pulou aqui esse chat aqui, ó, da mulherzinha aqui. O GivoChat é o que eu uso no meu site. Algum de vocês já deve ter visto, né? Vocês abrem a plataforma ou o site, pula esse chatzinho aqui. Com uma linha de código de JavaScript, você tem o chat funcional. Em vez de, por exemplo, a gente passar tipo 20 dias construindo um chat, ou então 10 dias construindo um chat, ou mais até e dar problema e não funcionar e tal, você pode ter o quê? Hoje tem implementações para tudo, tá, gente? Você vem aqui, se cadastra, aí tem preços, por exemplo, eu nem lembro quanto que eu pago, minha versão básica. Versão básica. Ele tem uma versão gratuita aqui, ó, que é até de graça, não lembro por quanto período. Por que período que é. Mas o que eu uso é esse daqui, ó. Eu tenho uma licença de 40... Licença mês cobrado. Anualmente. Pessoal, R$49 por ano. R$49 por ano. Viu só, gente? A gente não precisa, tipo, passar semanas, então, ter o maior dor de cabeça construindo um chat próprio. É muito barato, ó. Mês R$49 mês cobrado anualmente. Aqui, se eu não me engano, eu não sei se a conta que ele faz é 49 vezes 12 ou então é R$49 no ano inteiro. Não sei, mas é muito barato. Eu não lembro quanto que eu pago mais, porque fazia tempo que eu não olhava essa tela aqui. Por mês aqui, ó. 49 por mês. Mas é muito barato, tá? Vamos supor, ó. Quando você tem uma loja virtual, você está faturando com ela. Gente, se vocês
faturarem 18 mil com a loja virtual, você paga só R$49 e todos os recursos novos de chat, é muito barato, tá? Pensa por esse lado. É a mesma coisa a gente usar, tipo, API de banco, por exemplo, API de boleto. Imagina se a gente fosse criar o boleto para todos os tipos de banco. Nossa. Por isso que existem, tipo, as API. Hoje tem muito recurso para tudo, tá? Que facilita o desenvolvimento. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. E é isso, pessoal. Vamos ver. Alex, a comunicação entre sistemas é chamada webhooks. Isso. É isso mesmo, tá? Eu vou, para vocês terem uma ideia, para vocês irem amadurecendo a ideia de vocês, por exemplo, eu vou abrir aqui a minha EAD. É rapidinho explicar para vocês e daí a gente encerra. Vou abrir aqui o... Vocês já vão se acostumando também com webhooks, tá? Isso daqui, ó. Deixa eu procurar aqui. Hotmart, requisição Hotmart, tipo post. O post no caso a Hotmart manda para mim, né? Por isso que tem que ter um servidor online, e-mail, código, o tipo do documento, doc, da compra, o nome do plano, tipo da oferta, código de validade, nada, tá? Então, quando hook, ela manda aqui para mim e eu processo os dados. E daí é onde eu vou fazer gerar usuário, se precisa gerar usuário. Basicamente, se vocês forem ver aqui, do que é mostrado no curso, tá? Só tem mais parâmetros. Ó, travando, volta a explicação, professor. A Hotmart, por exemplo, ó, manda os parâmetros para mim. Curso, gera usuário. Tá? A gente só recebe os dados, tipo, a compra foi processada, mesmo qual que vai ser a regra de negócio, liberar produto, baixar estoque, etc.
Ver, começou a travar bem no final, pessoal, né? Isso aí, pessoal. Vamos... Se tiver travando um pouquinho, pessoal, tenta baixar um pouquinho a resolução. Às vezes se ficar aqui, ó, tá? Às vezes pode estar aqui para vocês. Pode estar aqui, ó, tiver 1080. Às vezes estiver travando, como é em alta resolução, às vezes dependendo da internet, às vezes dá uma travadinha, tanto para eu enviar daqui como para vocês assistirem. Aí tenta baixar um pouquinho, ó, 720, que ela roda um pouquinho melhor. Ela já roda mais suave, se estiver travando muito para vocês. Tá? Mas amanhã também vocês podem assistir, que eu vou colocar a live lá na aula para vocês. Pessoal, encerrando, já passamos aqui 1 hora. E então, na próxima aula, eu vou colocar esse documento para vocês. E daí, nas próximas aulas, a gente vai analisar mais requisitos e a gente vai começar a detalhar cada requisito, levantar informações e dados sobre cada requisito. Tá? Eu espero que tenham gostado, pessoal. Vocês podem ver como que realmente a construção de um software, quando você começa a escrever o tanto de coisa que vai aparecendo, depois a gente tem que avaliar. Pessoal, boa noite. Obrigado por todo mundo que compareceu. Tá? Eu vou clicar aqui no encerrar, daí ele vai parar e... Obrigado, tá? E até terça-feira que vem. E outra coisa, eu vou deixar na aula, eu vou deixar alguns detalhes, uma documentação, e vocês podem pesquisar, ler um pouquinho na internet sobre requisitos funcionais e não funcionais para vocês irem amadurecendo a ideia dessa parte aqui. Ok?